todos os divulgadores e divulgadoras aqui da casa, do museu, desse grande empreendimento. Em nome do Marcos Amaro, eu queria receber todos vocês aqui com muita alegria. Que vocês sempre, a gente vai tentar manter essa uma vez por mês no encontro, para a gente aproximar as pessoas e ter um espaço de debate, de discussão e de aproximar as pessoas do acervo. Hoje é um dia muito especial. Eu tive esse privilégio de curadoria da exposição da Tarsila do Amaral, dos desenhos dessa viagem que aconteceu 100 anos atrás por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. O Marcos adquiriu dentro da coleção dele um repertório de 204 desenhos, dos quais é a única coleção que permitiu fazer esse recorte curatorial. Não só somado a isso, ainda tem na coleção um retábulo mineiro do século XVIII e uma peça do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A gente vai seguir alguns protocolos que nós estamos gravando, isso vai subir depois no site. Então, se alguém depois quiser pegar uma nota ou apresentação, não fiquem preocupados, tá? Porque isso vai estar disponível depois no site, como se fosse um programa formativo. A exposição se chama O Olhar de Tarsila nas Cidades Históricas Mineiras, o centenário da viagem modernista de descobrimento do Brasil. Também eu queria pontuar a dona Sandra Senamo. Ela é a diretora do Centro Cultural, ela está vindo de São Paulo, vai chegar depois para dar algumas palavras para nós. Então a dinâmica de hoje vai ser a apresentação, duas apresentações, depois a gente se dirige para a abertura da exposição da Tarsila. A partir das 11 horas vai estar aberto, mas a gente vai chegar lá meio-dia. Os que quiserem nos acompanhar, tá bom? Sem mais delongas, eu queria apresentar o professor Marcos Tonon, professor doutor e livre docente da Unicamp, dentro do programa de pós-graduação de História. O Tonon é arquiteto e coordena diversos núcleos de inovação dentro da Unicamp. É professor ativo do Prof. História e também tem um grupo de estudos de arte sacra no Brasil, o Ornamenta. É um grande pesquisador da cidade de Itu. Quando a cidade foi tombada em 2003, foi ele que foi o relator da cidade. É um professor de longa data, comprometido com essa militância do patrimônio. A gente sempre fala que é uma militância, porque no Brasil falar de museu, falar de arte, falar de patrimônio é muito mais que um trabalho, é uma militância. E eu queria agora passar a palavra para o professor. Se esqueci alguma apresentação que você acha ponderante dizer, né? O professor leva os alunos há décadas às cidades históricas mineiras, sobretudo Ouro Preto. Então, acho que a gente vai ter uma aula excepcional hoje. Obrigado. A palavra é sua, professor. Obrigado, Emerson. Bom dia. Não é bem uma aula, é uma conversa, né? E hoje eu já posso dizer que eu assinei o tombamento de Itu, mas há 20 anos atrás eu ia muito discretamente para Itu, porque tinha alguns proprietários que não gostavam tanto da ideia, né? E, evidentemente, ressaltando essa situação, né? Que hoje acho que a cultura mudou, né? O Itu é uma cidade que veio evoluindo e entendendo o seu patrimônio, e a própria existência da fama aqui, né, dessas ações do nosso encontro de hoje, mostra o quanto essa cultura do patrimônio, estarmos nessa fábrica São Pedro, né, sede do Fama, é interessante. Bom, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Eu acho que esse ano nós estudamos muito, ou reestudamos novamente a caravana modernista. Eu acho que vocês devem ter alguns nomes e algumas notícias, né? Eu acho que os 2 nomes principais, ou 3 nomes principais da caravana, além da Tarsila, nosso homenageado de hoje foi o Mário de Andrade e o Blaise Andrade, né? Que é esse francês que tinha contato com o grupo brasileiro. E foi exatamente nessa caravana de 1924 que começou a ser elaborado dentro do grupo dos modernistas uma postura para entender o patrimônio brasileiro. O que eles vão encontrar nessa viagem vai ser um patrimônio de Minas Gerais, sobretudo quando eles saem do Carnaval do Rio de Janeiro e sobem exatamente durante a Semana Santa. E eu fiz esse percurso, de um certo modo, que eles realizaram, passei pelas cidades que eles procurei entender os enquadramentos, sobretudo dos desenhos da Tarsila. E a Tarsila, de um certo modo, é a interlocutora visual dessa missão, né? De fato, a Tarsila, ela vai instituir, se a gente poderia dizer assim, atribuir a ela um paradigma da preservação do patrimônio brasileiro, que é a sua visibilidade, né? Então, muitos aspectos que a Tarsila rapidamente faz os seus croquis, e eu vou mostrar 2 aqui, que estão na exposição,
nos dá claramente essa capacidade da Tarsila de síntese, que de um certo modo vai marcar 10 anos depois, ou 13 anos depois, em 1937, quando é feito o Sistema de Patrimônio Brasileiro pelo Getúlio Vargas, no dia 30 de novembro de 1937, ou seja, no primeiro mês do Estado Novo, ele decreta o Estado Novo no começo de novembro, e o 25º decreto do Estado Novo é a Lei 025, que todos nós citamos, que é um decreto que institui o patrimônio. A Tarsila, de um certo modo, com mais de 10 anos, institui aquilo que vai ser o paradigma da compreensão do patrimônio, ou seja, a partir do potencial visual desse patrimônio. E esse potencial visual vai desde essa visão de paisagem, não sei se todos estão conseguindo ver aí com clareza, e é interessante porque lembra Guignard, lembra uma série de artistas, e principalmente nos remete também aos viajantes que passaram por Ouro Preto no começo do século XIX, e ela compreende muito bem que Ouro Preto é um desafio entre duas serras, a Serra do Itacolomi e a Serra de Ouro Preto, onde cada espaço monumental, casa de Câmara e Cadeia com a Igreja do Carmo, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, perto da rodoviária, atualmente a matriz de Antônio Dias. Ela entende que exatamente os monumentos se organizam na paisagem, harmoniosamente estabelecem planos, e essa síntese do desenho dela, próximo, mostra o que talvez teria sido essa Ouro Preto. Eu vou trazer 5, 6 fotos para vocês entre 1870 e 1920, que são fotos que retratam exatamente Ouro Preto. E foi essa Ouro Preto que os modernistas encontraram nessa trajetória. Ou seja, uma cidade entre duas serras, a gente está vendo a Serra do Itacolomi aqui, com o Pico do Itacolomi, se organizando a partir da praça principal, da Praça Tiradentes, onde está a antiga Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é o Museu da Inconfidência, a Igreja do Carmo, que ocupa a lateral, e todas as ladeiras de descida exatamente para o Lago dos Contos, que era, vamos dizer assim, o conjunto de quarteirões mais importantes. Vocês vejam que aqui já está a construção inicial de uma escola, e aqui no futuro terá o hotel do Oscar Niemeyer, o grande hotel que ele vai projetar nos anos 30. Próximo. A cidade, ela tinha já algumas marcas da modernidade, entre elas a estação ferroviária, que fica na parte mais baixa da cidade. Foi uma tentativa, toda essa urbanização que ocorre, de garantir uma modernidade na cidade antes que ela perdesse de vez a capital de Minas Gerais. A gente não pode esquecer que em 1900 a capital sai de Ouro Preto e vai para Belo Horizonte, cidade planejada. E aí, como fica esse patrimônio? Até os modernistas o encontrarem, vão ser praticamente 25 anos de grande decadência. Próximo. Uma cidade que vai se estruturando, que vai tendo reformas, ampliações, como nós podemos ver aqui, uma outra foto da descida das principais ruas. Próximo. A Praça Tiradentes, que passou por várias configurações. Essa é uma configuração do final do século XIX, quando tinha um passeio fechado, Palácio dos Governadores, o conjunto Pombalim, outras edificações que estabeleciam aqui a Câmara dos Vereadores e a Guarda dos Dragões. Próximo. E uma cidade que não podemos esquecer, os modernistas sobem num momento muito oportuno. Que momento oportuno é esse? Das procissões da Semana Santa. Então, uma cidade que ainda, apesar de uma certa decadência acentuada, econômica, um problema muito sério da preservação de todo esse patrimônio, ainda se tinha um grande vigor na religiosidade, como vocês podem perceber por essas fotos do começo do século XX. Próximo. E uma série de monumentos, aqui uma das capelas mais importantes, a Capela de São João, que fica no alto, onde começou Ouro Preto, e todas as celebrações religiosas que são realizadas. Próximo. E por fim, uma outra foto muito interessante, que hoje, para quem conhece Ouro Preto, é a Feira do Artesanato de Pedra Sabão. Aqui era um lugar de acolhimento dos tropeiros, a Igreja de São Francisco de Assis ainda sem os seus muros,
e uma Ouro Preto, de fato, ainda com características muito do século XVIII que provavelmente esses modelistas encontraram. Próximo. E aí, qual é a questão do olhar da Tarsila, né? Ela tem uma capacidade, uma sagacidade tão grande que ela, talvez, poucas estudiosos naquele período entenderam a relação de Ouro Preto com a sua topografia, né? Esse desenho dela é excepcional, né? São as duas serras se encontrando no vale, né, do Ribeirão do Carmo, onde a cidade procura se estabelecer nesse desafio entre as topografias. E isso coincidiu com o estudo que nós fizemos na Unicamp, próximo. Para vocês entenderem, então, aqui é um corte, né, a Serra de Ouro Preto, o rio e a Serra do Itacolomi, né? E Ouro Preto, na verdade, isso que nós conhecemos hoje da cidade, era uma área exatamente onde estavam os ranchos de mineração. Nós sabemos que tem até 400 bocas de minas, que praticamente todas foram fechadas, existem 5 ou 6 que recebem visitação hoje, mas exatamente aquela era uma área de mineração, não era a área de ocupação. A área de ocupação corria sobre a Serra de Ouro Preto, na região de Santana, na região de São João da Boa Vista, próximo. E aí, só para nós entendermos, né, essa é a primeira ocupação, então nós temos capelas nessa região de cima, os ranchos de mineração e moradia. Isso no finalzinho do século XVIII. Próximo. Aos poucos, os ranchos começam a descer. Próximo. Começam a ocupar também a Serra do Itacolomi. Na verdade, grande parte do ouro é retirado da Serra de Ouro Preto. Próximo. Aí aparece a primeira capela do Padre Faria. Próximo. Aparece a matriz de Antônio Dias. Próximo. Começa o adensamento habitacional. Por quê? Existia uma situação muito curiosa. Os ranchos que ficavam aqui de exploração aurífera, e no final do dia os trabalhadores voltavam lá para São Sebastião, Santana, à noite vinham outras pessoas, invadiam esses ranchos e mineravam também. E aí eles começaram a morar na boca dos ranchos. E de um certo modo a cidade começou a se desenvolver a partir exatamente dessa perenidade da permanência dos mineradores. Próximo. Bom, aí vão crescendo, aparece a nova matriz nos anos 30 do século XVIII, do Pilar, e praticamente a cidade se configura. Né? Próximo. Esse é um desenho que eu gosto muito também, do professor Silvio de Vasconcelos, que foi um dos maiores estudiosos de Ouro Preto. Ele passou vários anos lá, ele participou de uma campanha que aconteceu 20 anos depois dos modernistas, chamada Salvemos Ouro Preto. Essa campanha foi muito importante porque se tinha a consciência que em 1945 a cidade estava numa decadência completa e, portanto, começou a se fazer uma campanha nacional para arrecadar dinheiro, né, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, e fazer investimentos. Foram restaurados mais de 50 edifícios, principalmente residências, e nesse momento ele faz um estudo muito interessante, usando exatamente o desenho, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? A Tarsila, de um certo modo, antecipando essa cultura visual de entendermos o patrimônio. Aqui ele está mostrando exatamente os arraiais, São João, São Sebastião, Santana, Piedade, Padre Faria, Antônio Dias, Pilar, Cabeças, o córrego do Funil, passando entre os dois, né? E o córrego do Carmo. E o que ocorre? Não era uma cidade propriamente dita, no começo do século XVIII, próximo. E a partir do momento que ela entra no século XVIII até 1711, essas ampliações dos povoados se aglomeram. Praticamente é a mesma história de Veneza. Veneza também tem o mesmo princípio na laguna, né? Eles vão se conurbando, vamos dizer assim, e vão formar exatamente o grande eixo, né? O eixo tentacular que caracteriza a cidade de Ouro Preto. Próximo. Até que há um isolamento posterior no século XX e se concentra tudo hoje essa área que nós praticamente visitamos, né? Desde Cabeças até Padre Faria. Próximo. E aqui são alguns desenhos, né, que mostram que mesmo estudos mais recentes utilizam exatamente do desenho, né? Eu não sei se foram, né, inspirados pela Tarsila, mas acho que está aí no inconsciente coletivo, de entender exatamente Ouro Preto nessa relação extremamente simbiótica com a sua topografia. Próximo. E aí a professora Flávia Guerra Soares
faz esse desenho muito interessante, que a gente consegue entender essa paisagem de Ouro Preto. Uma paisagem que hoje se encontra, como sempre, no patrimônio brasileiro, né? A gente tem uma oscilação muito grande, então tem períodos de preservação, de valorização do patrimônio, tem períodos que decai, né? Tem períodos que está em crise. Hoje, embora a gente tenha um prefeito muito alerta para isso, muito sensível, que é o Ângelo Osvaldo, que inclusive foi reeleito recentemente, a cidade carece muito, né, de uma postura mais agressiva com relação à preservação do seu patrimônio. Próximo. Aqui é um dos raríssimos mapas do século XVIII. Ele tem alguns errinhos de direção, mas ele é muito interessante porque ele mostra essa densidade a partir da rua, do caminho tronco, né, como os mineiros falam, que vem lá de Belo Horizonte e vai para Mariana, no sentido oeste-leste. Próximo. Aqui só para a gente ter uma ideia do detalhe da Praça Tiradentes, que foi interessante, porque Ouro Preto teve um governador muito atuante do século XVIII, entre 1730 e 1750, que foi o Conde de Bobadela, instituído pelo Dom João V, e o Conde de Bobadela foi quem criou esse espaço da praça para ligar as duas paróquias, né, a de Antônio Dias e do Pilar, e ele estabelece exatamente a praça como um elemento cívico, não religioso, no qual nós tínhamos a Casa de Câmara e Cadeia e o Palácio do Governador. Próximo. Essa também é uma outra imagem, uma das raras imagens, está no arquivo do IEV na USP, onde nós temos a Praça Tiradentes, e é muito interessante, porque é essa praça praticamente que o Conde de Bobadela lega para os ouropretanos. Ainda nós temos uma igreja de Santana aqui, que vai ser demolida em breve, o Palácio do Governador, que ainda está sem aquela rampa enorme, então tinha uma diferença de nível muito grande, e essa casa que está aqui hoje, que hoje é o Centro Acadêmico dos Estudantes, era a base da guarda da milícia que o Conde de Bobadela cria, chamados Dragões, que aliás, curiosamente, hoje eles protegem o presidente, né, os Dragões da Independência. Era uma milícia do século XVIII, porque o governador tinha medo de subir do Rio de Janeiro para Minas Gerais, né, sempre tinha atentados, sempre tinha uma série de problemas. Ouro Preto foi cenário de várias guerras, como vocês devem saber, né, de insurreições. A mais famosa é a Inconfidência, mas nós tivemos lá em 1707 a dos Emboabas, nós tivemos em 1709 uma que foi liderada também no Morro da Queimada, enfim, uma série de insurreições que vão ocorrendo e o governador sempre era protegido por essa guarda. Próximo. Aqui alguns detalhes. Próximo. Esse conjunto arquitetônico também muito interessante, né, que vai sendo construído, de influência pombalina. Isso mostra o quanto Ouro Preto também está sintonizado com o que está acontecendo em Portugal. Nos lembra do terremoto de 1755, 2 de novembro de 1755, um dos maiores terremotos que afetaram a Europa. E a partir de 1756, né, o Marquês de Pombal chama alguns dos mais importantes engenheiros para construir uma arquitetura baseada exatamente numa estrutura de madeira. E esse edifício que nós temos na Praça Tiradentes é um edifício que provavelmente foi feito dentro dessa cultura arquitetônica. Próximo. Aguarda a milícia, né, que está se preparando. Esse chafariz que estava do lado para alimentar os cavalos da milícia. Nós temos o Pelourinho também, que hoje infelizmente está desmontado, muito descaracterizado. E posteriormente esse chafariz irá para frente do Museu da Inconfidência. Próximo. E Ouro Preto, como a gente entende hoje o patrimônio da cidade, né? Essa é uma planta recentemente feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, e tudo que vocês estão vendo em vermelho, embora não seja muito nítido, mas mostra o quanto ainda nós temos edificações que devem e serão preservadas entre o século XVIII e XIX, e que mostra ainda uma grande originalidade da cidade. Próximo. É aqui a vista atual, né, do Morro de São Sebastião, e esse conjunto todo. E tem situações, aqui é o núcleo de Aparecida, que é uma ocupação dos anos 70. Ouro Preto, entre 1970 e 1985, 86, praticamente não tinha nenhuma regulamentação, nem do IPHAN, nem da prefeitura, e várias ocupações de morro vão ocorrer, né, como essa. O IPHAN, para vocês terem uma ideia, desde os anos 80, processa individualmente cada um dos moradores que está nessas casas,
mas a gente sabe que já é uma paisagem consolidada, né? Que não vai ter como, e a ideia agora é conviver, porque esse era um cenário absolutamente livre, que fazia fundo para a igreja de São Francisco, né? Próximo. E aqui, um dos maiores monumentos do século XVIII no mundo, né? A gente pode garantir isso, porque é um edifício construído na segunda metade do século XVIII, reúne talvez os artistas mais importantes, e aí eu vejo o quanto, né? Eu acho que tinha momentos que a Tarsila entrava em alguns espaços e ela não conseguia nem desenhar, de tão talvez forte que era, né? Ou ainda não achamos esse desenho, né? Quem sabe a gente vai encontrar um desenho da Tarsila aqui dentro. Mas eu queria mostrar para vocês uma curiosidade. E aí, os modernistas, eles nos deixam uma série de perguntas, muitas perguntas. Primeiro, como preservar esse patrimônio? Como valorizar esse patrimônio? Mas eles deixam uma lição. Qual é a lição? Sabermos olhar o patrimônio. Acho que essa é a coisa mais importante. E de tanto olhar para esses edifícios, a gente começa a perguntar, mas como que eles conseguiram levar essas pedras a mais de 10 metros de altura, pesando 500 quilos? Vocês têm ideia? Não tinha Sodimac, não tinha Leroy Merlin para vender equipamentos para içar peso, certo? Eram escravizados que estavam trabalhando aqui junto com mestres provavelmente de origem portuguesa. Como é que eles levantaram todas essa fachada? Só para vocês terem uma ideia, nós temos um cálculo feito por um engenheiro, ela pesa 250 toneladas. Como que eles construíram uma fachada como essa? Né? Próximo. E aí nós fomos olhar por dentro da São Francisco e descobrimos alguns sinais dos trabalhadores, que é uma das coisas mais difíceis quando a gente vai estudar história da arte. Os sinais deixados pelo trabalho da arte. E a gente descobriu que no assoalho do consistório, o que é o consistório? É um ambiente que fica no andar superior, é uma igreja de uma ordem terceira, de São Francisco de Assis e da Penitência, e eles fazem as reuniões da ordem terceira exatamente nesse ambiente, em cima da sacristia, no andar de cima. Nesse assoalho, próximo, aqui está ele, né? Aqui é uma elevação, então como se tivesse um raio-x, a gente consegue ver onde está o assoalho. Próximo. Esse aqui é a sala do consistório. E nós já tínhamos alguns indícios que havia uma série de elementos gráficos desenhados nesse assoalho. Próximo. Riscos, pontas de compasso, algumas tábuas desencontradas, né? Próximo. Bom, aí vocês sabem como é professor, né? O professor adora a ajuda de aluno. Eu fiz uma viagem para Ouro Preto, né? Colocamos plásticos em todo o assoalho e 25 alunos do curso de arquitetura passaram 2 dias copiando todas as linhas que estavam gravadas, riscadas nesse assoalho de madeira. Próximo. E aqui estão os plásticos. E a gente distinguia o que era risco forte, de preto, risco sem nenhum sentido, de azul, e riscos que tinham talvez alguma forma em vermelho. E foram 2 dezenas de plásticos de mais ou menos 1 metro por 2 metros. Próximo. Aqui está, né? Nós estamos dando, aqui são os professores, eu, a professora Daniela Viana, o Chico, o professor Rodrigo Bastos, que hoje está em Santa Catarina, o professor Carlos Alberto Pereira, que é da Ordem Terceira do Carmo, que fez a negociação para nós entrarmos, os alunos tendo exatamente as instruções, e a Marie-Louise da França, que é uma estudiosa de arte do século XVIII, que estava acompanhando a gente também. Próximo. Fizemos um pequeno curso com os alunos, vejam que os plásticos já estão sendo colocados. Próximo. E começamos a copiar tudo. Próximo. Até tarde da noite. Né? Próximo. E aí eu fornecia chocolate, enfim, tudo que era possível para os alunos trabalharem. Aqui é uma querida colega, a Sônia, da Irmandade do Terceiro, que nos acompanhou, né? Então nós tiramos todas aquelas cadeiras. Próximo. E aqui estão todos os plásticos com as linhas em vermelho das tábuas e os desenhos que nós fomos encontrando. Próximo. Só para vocês terem uma ideia, os azuis. Próximo. E aqui os desenhos principais. Olha isso aqui. O que é isso que está lá no assoalho do consistório da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência em Ouro Preto, a partir de 1756? É uma sala de traçaria.
que é uma sala de traçaria? É o lugar onde os mestres canteiros que cortavam pedra faziam um esboço no tamanho real para cortar o molde e a partir desse molde fazer a peça de pedra. Isso é muito comum na Europa, mas a gente não sabia que tinha ainda no Brasil. Eu tive um professor na graduação chamado Benedito Lima de Toledo, que tinha identificado essa questão, tinha feito um desenho, vou até mostrar para vocês, mas ele não tinha feito esse trabalho que nós fizemos para identificar exatamente o que era. Próximo. Próximo. Então, olha só, uma das folhas, próximo. Próximo. Aí nós tirávamos o desenho, pegamos as medidas, próximo. Próximo. Aí outro exemplar, né? Aqui uma das bolas. Pode ir próximo. Isso aqui é uma bola de fogo que está na fachada. Próximo. Exatamente ela. Então, quando a gente vai lá em média e tem 72 centímetros, é exatamente essa medida. Ou seja, a sala de traçaria de São Francisco e ela ficava escondida porque as ordens religiosas terceiras concorriam entre si, e portanto elas mantinham em segredo toda a produção da sua fachada. A fachada era o último elemento que os construtores realizavam. Eles começavam do consistório, a fachada era a última momento de construção. Próximo. Só que não tinha só essa. Tinha uma parede, que também meu professor Benedito Lima de Toledo, nos anos 70, descobriu que tinha elementos que ele chamava de risco. Risco, na verdade, é o que a gente chamou de projeto. O risco pode ter qualquer escala, qualquer proporção, é feito no papel. A traça não. A traça ela é feita no tamanho, ela já é o momento de produção da arquitetura, né? Ela tem o tamanho real. Próximo. É essa parede, como a gente já pode ver, que um restaurador em 1940 tira a pintura, chamado Ijair Inácio, um grande restaurador que trabalhou em Ouro Preto, foi professor de restauro, e ele descobriu esse elemento aqui, está lá em exposição, hoje é visitável, depois do nosso trabalho, próximo, e esse é o desenho do professor Benedito Lima de Toledo que ele fez, que ele me passou, muito gentilmente, né, que me deu essa missão lá nos anos 80, próximo, e a gente vê que todo esse trabalho dos cortes em tamanho natural está exatamente na fachada. Então é impressionante isso, né? A gente começa a descobrir o quê? A mão daqueles que eram atuantes, sujeitos atuantes na construção, que depois desaparece tudo. Mas e para levar esse peso até lá em cima, né? Ainda estávamos intrigados com isso. Próximo. Aqui um dos detalhes da parede. Próximo. Bom, mais uma. Esse é um desenho que foi feito pelo professor André D'Angelo, da Universidade Federal de Minas Gerais, da tese de titular dele de 2022. Ele fez um trabalho de levantamento exato com medidas milimétricas de toda a fachada de vários edifícios de Minas Gerais. Ele me cedeu esse desenho gentilmente. Próximo. E com essa sessão, o que eu fiz? Eu desconstruí a fachada, comecei a desmontá-la graficamente. Estão vendo? Os capitéis estão jogados aqui embaixo, né? Eu tirei o frontão ainda que a gente viu que está lá na sala do consistório, comecei a levantar esses pilares, comecei a desmontar os pilares. Olha que eu falei, mas quanto que pesa essa peça aqui? Próximo. Ela pesa 540 quilos. Né? Próximo. Como que ela foi levada lá para cima? Evidentemente tinha um sistema de grua. Né? Esse sistema de grua, com moitões duplos, você divide por 8 ou 16 o peso, você consegue 2 pessoas nesses pontos vermelhos levantar uma peça de 500 quilos. E agora vocês vão perguntar, como que eu sei que é isso aqui? Eu vou mostrar para vocês. Próximo. O capitel também é outra peça pesadíssima. Próximo. E ele provavelmente era um andaime que era colocado na parte de cima para levantar o capitel e encaixá-lo ali. Veja que o Aleijadinho ainda não fez o medalhão, o telhado está aparente, era assim mesmo que se fazia o edifício. Próximo. Aqui estão os moitões e levantando o capitel. Próximo. Bom, opa, volta. A aula da Tarsila, sabe olhar tudo, do detalhe à paisagem.
Olhando uma peça que tem mais ou menos 20 por 30 centímetros, lá em Bom Jesus do Matosinhos, em Congonhas, eu encontrei esse ex-voto. Vocês sabem o que é ex-voto, né? É um quadro de agradecimento de uma cura realizada, considerado um milagre por quem a recebeu. Esse senhor, aqui está o texto dele, é um ex-voto do século XIX, próximo. Desculpa, só fica aí. O ex-voto sempre tem 4 informações. Ele tem o acidente, ele de cama tendo a visão, 3 informações na verdade, né? Então ele está na cama rezando o Senhor do Bom Fim, e depois o texto explicando que ele recebeu a cura. Próximo. Ele caiu de uma altura, como ele mesmo fala, de 5 metros, o moitão estourou, na hora que estava levantando a peça de madeira, bateu na cabeça dele e voa, né? Vejam como é incrível esse desenho do século XIX. Mas tem um outro elemento aqui, que a gente presta atenção na queda, mas a gente esquece. Como ele levantou essa peça enorme de madeira? Vocês estão vendo aqui? É uma roda de grua romana, com o cabo do moitão. Próximo. Olha ela lá. Próximo. E vários desses moitões, desses equipamentos, estão no Museu da Inconfidência. Que a gente passa por essa sala, acho que é a segunda sala que a gente visita. Aqui tem uma trena, 2 moitões, esse deve ser moitão de retábulo, esse deve ser moitão de obra, compasso, cravos e tudo mais, né? Próximo. Bom, e aí seguindo, chegando na sala do Aleijadinho, eu falei, mas nunca me convenceu. Vocês sabem o que é isso aqui? Próximo. Peças da forca que serviu para o suplício de Tiradentes. Volta um pouquinho. Olha só como ela está colocada. Eu falei, mas isso é estranho. Por que eles vão fazer um reforço desse na forca? E tem um corte aqui, né? A gente vê que quando a madeira é cortada, tinha um encaixe, provavelmente de outra madeira. Essa outra peça em diagonal, uma forca estranha, né? Uma forca geralmente é o quê? Vai reto, faz um L e forca a pessoa, né? Eu falei, isso não é uma forca. Próximo. Próximo. E aí que eu noto, né? Essa peça aqui. Eu falei, vamos inverter a foto. Aí fez sentido para mim, porque eu achei um manual do século XVIII, próximo, de construção de gruas. Né? Próximo, então não é a forca do Aleijadinho, era uma grua. Próximo. Volta. Bom, e ela provavelmente foi servida para levantar algum peso na cidade de Ouro Preto. Voltando para o desenho da Tarsila, a gente fez a gente veio até praticamente os dias de hoje, mas é curioso, o desenho dela também marca o passado. Qual passado é esse? Das visões sobre Ouro Preto, né? E uma das mais bonitas, próxima, é do Palier, de 1822, 100 anos antes dos modernistas, onde ele faz 2 vistas à ladeira de Santa Efigênia, e depois voltando para a Praça Tiradentes, que está aqui. Olha lá, a São Francisco de Assis, eu acho que a Tarsila viu essa hora, por isso que ela fez aquela vista, né? Aqui em cima o Palácio do Governador, a construção da Mercedes de Cima, que tinha perdido a torre, a casa que fica na Praça Tiradentes, feita em estrutura pombalina, a Câmara dos Vereadores, alguns lugares de mineração que ainda existem lá em Ouro Preto, né? A São Francisco e o Largo do Coimbra, onde tem a feira de artesanato hoje, próximo, e indo, né, numa posição exata na estrada que vai para Mariana, a gente consegue ter a mesma foto da mesma situação. Então, ou seja, eu acho que a Tarsila, né, o olhar dela foi fundamental para a gente entender tanto o futuro, e hoje nós somos ainda estimulados por essa atenção que ela coloca sobre o visual, quanto também para valorizarmos o que tinha sido feito antes. Então a Tarsila também é uma historiadora da arte, porque ela reitera modelos de representação do patrimônio tradicionais dos visitantes que foram reconhecer Ouro Preto. Próximo. E acabou. Obrigado. Obrigado, professor Tonon. Nós vamos ter mais uma palestra agora. A Luciana está aqui. Foi excelente a palestra, como que os desenhos suscitam coisas extraordinárias, né? Agora eu vou fazer uma apresentação breve, antes de nós irmos para a exposição, para nós pensarmos
sobre esses desenhos, a narrativa que foi construída. Então, vou passar por uma série de questões. Em 1923, o Oswald e a Tarsila estão em Paris, e nesse momento, em Paris, a Tarsila vai encontrar, a Tarsila era separada, o Oswald de Andrade também era separado, e eles precisavam encontrar um lugar para namorar, para ficarem juntos. E para não serem vistos em São Paulo, a questão do interior, eles se refugiam em Paris. A gente tem que pensar que a gente está falando de uma elite agrária, o oligarcado da época do café, o café era o ouro negro, então existia muito recurso para que isso acontecesse. Eles vão para Paris, ele escritor, ela pintora, e vão viver esse romance. E encontram em Paris o Blas Cendrance, que era um artista e escritor que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial. Acho que pode passar. Aqui, quando Cendrance, ele era uma figura que ele levou para Paris todo o sistema da arte negra. Então ele fez uma série de poetas chamada Antologia Negra e levou muitas máscaras, e Paris vivia essa ode do modernismo com as coisas primitivas. Então as exposições que deram origem ao cubismo, com o Leger, com o Grasse, com o Picasso, essa ideia de buscar uma questão primitiva, uma essência da arte, isso percorre muito dessa esfera do Blas Cendrance. E aí a Tarsila, nesse momento, eles se encontram e ela vai desenhar a Negra, né? Essa pintura que é uma pintura ontológica, e uma das pinturas que foi para ser a capa do livro do Cendrance. Então a gente percebe que ali, a gente está vendo aquele desenho, o Cendrance, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele era um mutilado de guerra. Então ele era um artista que escrevia, pintava com o braço direito, e ele perde esse braço e demora muito tempo a recuperar e escrever com o lado esquerdo. Então quando a Tarsila e o Oswald encontram ele já tem uma certa idade, e ele está nesse processo todo de se reinventar. Uma das coisas que ele dá de presente para ela é uma paleta de pintura que ele fazia, ele dá isso e tem essa conexão. E a partir daí a gente vê esse desenho aí, tanto da Tarsila, que é um dos que está na exposição hoje, quanto a capa do livro do projeto editorial, e possivelmente uma escritura do Cendrance pedindo a obra do livro. Aqui está uma foto da Semana de Arte Moderna, só para comentar que a Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna. Recentemente se viu que essa foto não é da Semana de Arte Moderna, é de um outro momento. A professora Araciara Amaral, ela posicionou isso, mas aqui a gente vê os grandes articuladores da semana, não só de artistas, mas também de escritores. O Blas Cendrance chega, o Oswald e a Tarsila convidam o Cendrance para vir ao Brasil. Eles estão em 1923, que é o desenho da Negra. Em 1924, o Cendrance é convidado a vir. O Paulo Prado, que é esse senhor, era uma espécie de mecenas. Então, o Paulo Prado, ele vai de alguma forma financiar o Cendrance. E outra figura importantíssima era o Mário de Andrade, que estava super interessado nessas perspectivas de olhar a identidade nacional. O Mário tinha visitado Ouro Preto em 1919, muito precocemente, ainda jovem. Ele foi conhecer um poeta simbolista chamado Alfonso e Mariana. Então ele foi em diversas cidades, ele já tinha visto Aleijadinho, escreveu um texto e muito precocemente se deslumbrou com essa Minas Gerais. E o Cendrance, quando chega aqui no Brasil, os próprios modernistas, de alguma forma, não conheciam o Brasil. Então, até uma questão para eles, que eles diziam que essa vivência europeia da cultura, muito pouco eles conheciam da cultura brasileira. E de uma maneira muito precoce, a gente vai perceber o quê? Os 3 pontos principais que eles escolhem para mostrar para o Cendrance, esse grupo que se formou, vai ser as festas juninas, que nós comemoramos em São Paulo, o Carnaval no subúrbio do Rio de Janeiro e a Semana Santa em Minas Gerais. São 3 festividades que hoje a gente olha como um patrimônio material, mas que será uma coisa muito de vanguarda para aquele momento. E aqui a gente vê depois o Cendrance escrevendo, agradecendo a todo esse núcleo paulista que o recebeu, e ele ficou meses aqui. Outra figura essencial para a gente entender era uma pessoa que era chamada de a Nossa Senhora do Brasil, que é a Dona Olívia Guedes Penteado. Além do Paulo Prado, era uma outra grande mecenas
que, além de ter os recursos econômicos, também é uma pessoa intelectualmente muito sofisticada, desenvolvida, e a partir de então, o núcleo que vai fazer essa viagem modernista, que o nosso recorte é a paisagem de Minas. Vamos para o próximo. Aqui é a chegada do Cedrans. O Cedrans veio para o Brasil no momento pós-Primeira Guerra Mundial, que era proibido receber os mutilados de guerra. Então aqui está uma cena, e nas biografias que vocês leem, é interessantíssimo, porque ele chega no Porto do Rio de Janeiro, desce todo mundo, e aqui está o Sérgio Buarque de Holanda, o Prudente de Moraes Neto, o Mário de Andrade, e aí eles olham, cadê? Aí tem uma pessoa gritando lá em cima com um braço só. E aí tem que ir atrás da diplomacia para poder permitir que o Cedrans desça, porque ele era um mutilado de guerra, mas era um grande poeta, né? Nessa época não tinha internet, não tinham revistas, então o que se circulava de crítica era muito precioso. E o Cedrans era uma autoridade intelectual chegando em solo nacional. Aqui a gente tem uma foto dele, né? Já sem um braço. E aí essa é uma figura muito peculiar de se receber aqui. Dentro da viagem que foi feita, eles fizeram uma viagem de trem. Se hoje já é difícil ir para cidades mineiras, eu fiquei chocado quando fiz a viagem de 19, que o ônibus que ia de Ouro Preto, que ia de Belo Horizonte para Ouro Preto, não tinha nem ar-condicionado. Era uma outra realidade, eram ônibus muito antigos. O que foi fazer essa viagem em 1924? A gente precisa refletir sobre isso, os meios de transporte, o conforto. Era uma aventura na realidade, né? Uma aventura gigantesca. E desses croquis que a Tarsila vai captando, né? Ela não leva uma máquina fotográfica, ela vai desenhando. E o desenho tem muito dessa ode da questão que é o olhar dela, né? Essa fotografia interna do percurso dela. Então a gente vai percebendo aqui a questão do trem, desenhos muito simples, muito sintéticos, muito rápidos, muito minimalistas, para captar aquela essência do movimento, do som, da paisagem. Tempos depois, eu estou colocando essas telas aqui, porque esse percurso formativo visual deve ter sido construído da Tarsila com o Cedrans. Tem alguns relatos da viagem que diz que o Cedrans foi até irritante, no sentido que tudo para ele era que Merville, tudo era uma maravilha. Porque ele amava comida, ele via as pessoas, ele olhava a festa, o que as pessoas vestiam, então era uma ode gigantesca. E ele devia trocar muito com a Tarsila, porque se identificaram, né? E isso depois vai alimentar a ideia da fase pau-brasil que nós conhecemos, mas que foi a primeira exposição da Tarsila em 1926 em Paris. E que o Cedrans vai organizar essa exposição, a gente vai falar mais disso. Mas já estou antecipando que as telas que hoje estão nesse momento no Museu do Luxemburgo de Paris, que estão no Hermitage, que estão no MoMA, na Pinacoteca, no Fama, no Belas Artes, nos grandes museus do mundo, com uma artista importantíssima da América Latina, e nesse movimento que a gente tem de valorização da questão da diversidade cultural, da diversidade sexual, das mulheres, dos negros, da infância, a Tarsila, ela entra agora no lugar de honra com esse distanciamento que a história da arte passa a reconhecer esse valor extraordinário que essa artista ela foi pioneira em lançar visões de mundo. Aqui a gente tem mais percursos do trem, então ela vai captando questões da paisagem e a paisagem de movimento, né? Tem uma dimensão futurista também nos desenhos. Até que ela chega na Serra de Minas Gerais, que para quem já conheceu Minas é um espetáculo, né? Quando você tem essa paisagem, Belo Horizonte não tem esse nome à toa, porque tem um risco do horizonte que é extraordinário, o Araucárias. Então, questões extraordinárias, como que os nossos biomas também se modificaram. Em Itu a gente tem dados que o que os indígenas mais comiam era o pequi, que é do Cerrado, aqui onde nós estamos. E hoje a gente nem sabe mais do pequi, né? Como deviam comer pinhão aqui também, por conta das araucárias, e isso se perdeu. Próximo. Aqui tem um outro desenho, que é quando eles estão chegando, né? Eles estão atravessando essa ponte, e percebam que, de novo, esse desenho da fase pau-brasil, né? Com as figuras humanas já numa perspectiva muito peculiar, e essas massas de cores que tem esse degradê para formar volumes muito típicos e específicos da Tarsila. É quase uma marca registrada visual dela. E é uma elaboração dela a partir dos ensinamentos do Leger.
né? O Fernando Leger foi o professor dela, então todos esses exercícios de geometria, estilização, colorística, degradê, ela consegue captar isso e aí ela faz uma receita incrível, porque é uma viagem pelo interior do Brasil, com cenas de infância, com cores novas, que ela transforma numa linguagem inédita. Nunca se tinha visto isso na história da arte. Um próximo desenho é o desenho que o professor Tonon apresentou. Quando você está em Ouro Preto, em Padre Farias, você vê as duas serras e você lança o olhar para o fundo, que é Mariana. É um espetáculo isso na paisagem. Aqui a gente tem um outro desenho que foi o que o professor Tonon também apresentou, que é um panorama de Ouro Preto. E aí a gente vê que esse desenho dela, esse caderninho dela rodava. Porque ela desenhava de um lado, desenhava do outro, desenhava na frente, desenhava no verso, desenhava por cima. Então a gente vê uma certa velocidade dela em tentar captar tudo isso, né? Próximo. Aqui a gente vê a Tarsila e o Oswald, eram dois Dantes, muito dessa questão da paixão, né? Os hormônios todos, eles ainda jovens lá em Paris, essa foto. O casal era chamado de Tarsivaldo, tamanho era a posição, como eles circulavam na ilha de Paris, que eles se chamavam e escreviam, Tarsivaldo. Aqui a gente tem um novo desenho do panorama de Congonhas do Campo. Pode ir. Aqui mais um desenho de Congonhas. E aqui Congonhas do Campo, Minas sempre é esse espetáculo. É praticamente quando você encontra o céu aqui, né? É só as imagens dos 12 profetas. Esse é um santuário super importante que a gente tem em pontos da Europa. Aqui na América Latina é um ponto singular, onde você tem uma série de capelas que contam a Via Sacra e você chega nesse lugar que é a igreja do santuário e você é acolhido por uma portada com os 12 profetas. Quando chegam nesse lugar, o Blas Sedans pira, porque nesse momento o Mário possivelmente se ciceroneou o grupo, porque ele já tinha ido e conhecia o processo, mas é espetacular, porque ele, como mutilado de guerra, se transfere psicanaliticamente para o próprio Aleijadinho. Então, um artista mulato, produzindo essas obras de arte, a questão também do capacitismo e das pessoas com deficiência, temas que são tão contemporâneos, eles vêm à tona nesse momento, né? Próximo. E dentro desses lugares, nós temos agora dois desenhos na exposição que nós vamos ver, que são exatamente os desenhos das esculturas do Aleijadinho, que era o melhor que existia em termos de plástica. Como o professor Tonon comentou, no meio, em 1755, teve um terremoto em Lisboa, então muito da produção artística se perdeu e ninguém mais conhecia. Então, quando as pessoas que estavam na Europa viram que existia um barroco português, brasileiro, preservado, que sobreviveu muito longe de Portugal, mas com aquelas características aqui, é o que vai transformar isso no patrimônio da humanidade, essa plástica extraordinária. Então a gente tem os desenhos da Tarsila, que ela deve ter se interessado muito, nós identificamos esse, e aí por que dentro desse grupo escultórico gigantesco ela escolheu desenhar essa figura? Se a gente olhar, existiu um dos passos que deu problema na construção e tiveram que juntar duas cenas dentro da mesma capela. E aí é muito peculiar que o Aleijadinho ele constrói uma cena como se fosse um gibi tridimensional, e essa figura que a Tarsila desenha é exatamente o soldado que vai se repetindo nas cenas. Então ela achou isso, em termos artísticos, extraordinário. Como é que ela conseguia, alguém esculpiu as mesmas características, né? Tem os guerreiros de Xi'an na China, né? Cada soldado tem uma característica peculiar, e o Aleijadinho é uma prova extrema de competência, né? De excelência. É muito tácito essa imagem, que ela se repete, ela se espelha. Próximo. Aqui, esse é um dos desenhos também que tem essa figura soprando, que ela aponta que é do Aleijadinho. Parece muito um deus Éfio, né? Aquele que sopra os ventos, mas a gente ainda não identificou isso. Como isso vai estar agora na internet, os que souberam fazem contato conosco aqui no Fama para que a gente tente identificar e trazer na próxima palestra, ou algum momento a gente vai colocar no site essa nova identificação. Para além disso, muitos detalhes, né? Próximo.
Aqui, a identificação que eu tinha dito, esse é um retrato do Aleijadinho, o único que se conhece, tá? No Museu de Congonhas do Campo. E ali um retrato do Palácio Sendrança. Então, essa transferência que aconteceu dos dois, né? E mais uma vez, olhando para tudo isso, que maravilha, que maravilha. Aqui nós vamos ter essa riqueza que é a coleção Marcos Amaro, que está incomodado no Fama Museu, na perspectiva de viabilizar esse tipo de curadoria, que é essa aproximação desse documento de uma obra e está em sinergia. A gente vai poder ver uma obra do Aleijadinho com os traços e poder também ver esse retábulo do século XVIII na sala. Pode passar. Aqui mais uma cena, aqui já estamos caminhando em direção a Mariana. Mariana é a cidade mais antiga, próximo. Aqui também Mariana, próximo. Esse é o pedacinho da prancheta que eu comentei, que quando a Tarsila e o Oswaldo estavam em Paris, ele deu esse desenho para ela. Esse desenho pertence a todos nós paulistas, está preservado na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A Tarsila fez uma doação significativa para o governo do Estado, e essa foi uma peça que eu imagino muito afetiva para ela, que ela deve ter cedido para ele, para o museu. Aqui nós temos mais um desenho na subida de Mariana. Infelizmente são muitos desenhos, a gente tem que fazer um recorte privilegiado para a fala de hoje. Próximo. Próximo também alguns detalhes de Mariana. E aí, dentro do momento da Semana Santa, Minas guarda algo extraordinário, porque Itu e Minas têm similaridades. Você tinha os compositores locais. Esses espaços que tiveram muita riqueza, muita produção de riqueza, eles conseguiram fazer suas próprias pratarias, suas talhas, suas obras de arte, as suas faturas em roupa, suas receitas de comida e música. Só que em São João del Rei tem algo extraordinário. A Orquestra Ribeiro Bastos é uma orquestra centenária que toca os mesmos compositores. E tem uma cerimônia chamada Ofício de Trevas, que toda cidade se transforma em Jerusalém. Então a cidade é um teatro. E essa orquestra conduz dia a dia de manhã, no raiar do sol, que nem a gente tem assim, vai entrando raios de luz, e eles vão com os turíbulos enchendo a igreja de incenso, e vai desenhando esses raios de luz dentro, e a música vai tomando corpo, porque é uma orquestra dentro da igreja, e é um coro enorme, e à medida em que eles vão cantando de maneira horária, maneira anti-horária, que as vozes vão se aparecendo e somando, o palio que representa Jesus anda em outro sentido dentro da igreja. Então você tem uma sinestesia de som, perfume, cor, movimento, música, é inebriante. E a Tarsila trabalhou o caderno dela lá no meio dessa cerimônia e tentou pegar isso. Se a gente olhar aquela fotografia, é isso que eu estou descrevendo, né? No entorno da igreja, nas capelas laterais, o palio anda representando Cristo. E a música acontece com todos esses movimentos. As igrejas geralmente recebiam uma erva chamada rosmaninho, então tem um cheiro muito peculiar todas essas experiências. Para a gente ter ideia do que eu estou falando, a gente olha para o desenho da Tarsila, ele é um registro de uma potência plástica que é esse interior dentro da igreja. Então a igreja por si só já é esse esplendor, e imagine isso com todas essas experiências sinestésicas, mas é extraordinário a gente perceber que esse registro dela, os modernistas estavam de fato, como o Oswaldo de Andrade vai finalizar esse percurso, descobrindo o Brasil. Eles não tinham descoberto o Brasil. Próximo. Aqui tem uma igreja muito importante, que é a Igreja do Carmo. Em todas as cidades, os franciscanos geralmente celebram essa época do Natal e as alegrias de Maria, e os carmelitas celebram a parte da Páscoa. E aqui a gente vê a igreja com duas torres e coisas super legais. Esse desenho é do Mário de Andrade. Então os dois modernistas juntos, a Tarsila fez o primeiro desenho e o Mário fez o segundo. Possivelmente eles estavam em conexão, discutindo essa coisa da arquitetura. Próximo. Aqui a gente vê a imagem da Tarsila, a igreja lá enfeitada com os panos roxos do período da Páscoa e a procissão. Então essas igrejas se transformavam em retábulos imensos, na ideia de criar um teatro dentro da cidade, né? O retábulo que está guardado dentro da igreja, nesse momento ele sai para fora. A própria fachada da igreja se torna o retábulo. Volta só um, por favor. Só lembrando que essa portada, né, esses elementos todos decorativos também são do Aleijadinho. Esses percursos que a gente está indo, as obras são todas do Aleijadinho. Então era uma descoberta extraordinária.
Aqui a gente tem a cidade de Tiradentes, então uma parte da cerimônia da Semana Santa acontece com os ofícios de trevas e tem uma cerimônia específica em Tiradentes, que é eles fazem uma fogueira na parte de fora da igreja e todos em penumbra. Alguém entra com uma vela acesa e essa luz ela vai sendo distribuída ao longo de todo o processo, né? Vamos para o próximo. Aqui é o esplendor da outra igreja que a gente está falando, o interior de Tiradentes, é esse espetáculo, né? É uma das coisas que a professora Miriam Ribeiro ela destaca em relação que esse é um barroco vindo do norte de Portugal, de Braga. Próximo. E aqui a cerimônia que eu comentei, que eles têm o órgão aqui de Tiradentes, e aí conforme o órgão vai tocando, a música vai aumentando e a igreja vai ganhando luz, as pessoas vão passando até que a igreja acende. Próximo. Aqui tem mais um desenho da Tarsila da questão da topografia das serras. Próximo. Quando a Tarsila estava lá em Paris, que eu comentei do Leger, eles estavam num grupo muito próximos. E aí estava tendo uns espetáculos chamados balés suecos. Esses balés reuniam uma multilinguagem. Então, esse foi um balé muito peculiar chamado A Criação do Mundo, que tinha os figurinos do Leger junto com toda essa parte da cenografia, e a Tarsila fazia aulas com ele nesse período. Então a gente percebe que os bichos tarsilescos, esse imaginário, esse exercício da infância que ela traz para a arte, isso veio dentro de um espaço de absoluta liberdade, que eles estavam montando um espetáculo. E o Blas Cedrans, o libreto da história é do Blas Cedrans, e do Millier é a música, uma música meio que jazzística. Dessa experiência, nós temos alguns desenhos que a Tarsila conseguiu fazer uma parte do que seria o cenário figurino para um balé suede brasileiro, que ia ter o libreto do Oswald de Andrade, o cenário figurino dela é a música do Vila Lobos. Infelizmente isso não se concretizou, mas ficaram essa experiência aí, ficaram aqui, nós temos esses desenhos na coleção. Próximo. Aqui são as serras, né, essa paisagem de Minas Gerais que é algo espetacular. Próximo. De novo nos traços da Tarsila. Próximo. Aqui de novo a Orquestra Ribeiro Bastos. A gente percebe algumas decorações que a gente faz essa relação. Esse é o interior da igreja de Nossa Senhora do Pilar, que é o coração de todas as cerimônias da Semana Santa. Próximo. Aqui a parte interna da igreja, para a gente perceber as decorações e todos os elementos. Próximo. E aqui alguns elementos que nós estamos vendo dentro das imagens. Essas imagens dos andores, quando elas saem na rua, tem uma situação muito popular. Quando tem o Cristo que ele sai, no final da procissão, o andor dele é todo decorado só com um tipo de erva. Essa erva que é uma erva de cura. Então essa erva ela é colhida no final da procissão e as pessoas levam para casa para pôr no alto, para depois passar isso. A arnica, ela é toda enfeitada com arnica. E depois isso é usado como remédio. Então essa simbiose entre cultura popular e os festejos é algo muito peculiar em Minas até hoje. Próximo. Aqui tem essa cerimônia que a Tarsila deve ser vista, porque as procissões acontecem dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, e a gente está vendo os padres caminhando, mas esses padres em específico, queria que vocês guardassem essa imagem do desenho dela com essas salvas, né? Com esse prato. Aqui estão as salvas de prata. Então os mineiros guardam isso, né? Isso é uma coisa muito da comunidade. Cada ano é uma família que organiza esses festejos, os organizadores, e se preserva até hoje esses tesouros aí em prataria, né? As varas dos palhos, as lanternas, os tocheiros e essa salva de prata que eles levam os cravos de Cristo e o que seria a parte de cima da cruz, né? Aqui a gente tem uma imagem do palio caminhando na cidade, junto com o andor final, que aquele andor final é de Nossa Senhora das Dores, né? É uma parte do Calvário. Próximo. Eles estão passando em frente à igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei. Aqui a gente vê bem os cravos, né? E essa placa. Então esses elementos cenográficos todos, a cidade, ela se torna Jerusalém através desse teatro. Próximo. E aqui a gente vê uma série de desenhos, o Campo da Verônica, aqui embaixo tem algumas procissões, a parte de cima essa deambulação. Próximo.
Aqui é uma carta do Sendrans para Tarsila e para o Oswald. De novo essa procissão que eles devem ter visto, que é uma das procissões do Fogaréu. Próximo. Mas depois, quando vocês virem os desenhos, a gente não consegue colocar eles em 360 graus nas molduras. Mas vocês olhem esses detalhes, que são exatamente as santas. Então são coisas muito pequenininhas, que imagina no meio de uma procissão você conseguir desenhar isso. É algo extraordinário. Aqui uma das decorações da igreja de Tiradentes, que nós já vimos. E esse é um chafariz de Tiradentes também muito peculiar. Depois o professor Tonon pode falar as peculiaridades dele, mas ele servia as pessoas, servia água também para a questão de utilitário e servia água para os animais. Então tinha 3 utilidades. No percurso da Tarsila, a Tarsila nem sempre foi celebrada. Nós estamos tendo nesse momento agora uma exposição no Museu Republicano que mostra as pinturas dos retratos. A Nicleide está aqui, que fez a pesquisa dos convencionais, e o Toné encomendou para ela uma série de retratos. O percurso da Tarsila ela foi muito rica dentro de uma elite agrária gigantesca até os anos 30. Depois a gente vai ter o craque da Bolsa, e ela vai ter um percurso assim, ligado ao comunismo, e ela revisita esses desenhos para criar em toda a vida. Até 1970 ela está olhando para esses desenhos e recriando. Então a gente percebe que esses detalhes da captação do povo mineiro, né, dessa diversidade, aí está presente de alguma forma essa relação posterior na criação da tela dos operários. Então esses desenhos são um manancial de um cerne que ela vai consultar e visitar, talvez de uma memória muito afetiva, para voltar nesses lugares e recompor essas cenas. Próximo. Aqui a gente está vendo Lagoa Santa, com diversos desenhos. Os desenhos aqui eu coloquei os dois porque eles têm frente e verso, uma série de desenhos. Próximo. Aqui mais decorações, mais detalhes. Isso tem muito que ver com as fases depois, com a fase religiosa, né? Dos quadros que a Tarsila vai fazer. Próximo. E detalhes que não são nem a procissão, nem a paisagem, nem essas festas litúrgicas. É o cotidiano, é uma família parada na frente de casa. E isso desperta dela, né? A Dulce, que era filha dela, acompanhou eles na viagem. O Nonê, que era filho do Oswald, também acompanhou eles na viagem. E por uma hora isso parecia muito essa dimensão da família da viagem. A viagem parece que foi muito divertida. Eles, quando se hospedaram em São João del Rei, cada um inventou, tipo assim, Tarsila, que ela era uma condensa, o outro era um piloto de avião. O Mário até transcreveu isso, porque cada um fez o check-in no hotel brincando de ser outra pessoa. E aqui a gente vê esses traços de pegar essa despretensão de uma forma muito rápida as pessoas, né? E tanto as crianças quanto os adultos, e isso depois vai virar essa temática plástica da figura humana da Tarsila tão peculiar, que vai se replicar em todas as fases, pau-brasil, na fase antropofágica, entre outras. Próximo. Aqui é uma ilustração, né? Esses desenhos também serviram muito para a parte de literatura. Existia um livro chamado A Pau-Brasil, que tem um manifesto Pau-Brasil, e a Tarsila, muitos desses desenhos foram utilizados também em relação a isso e guardando diversos elementos. A gente vê a síntese de linhas para a constituição dessa vaca, desse boi, é muito relativo ao Picasso, né? Essa supressão, esse traço muito cru e desenhando o essencial dos elementos. Próximo. Uma das telas que vai estar na exposição é essa composição cubista. Devem ser possivelmente desenhos. A gente tem uma série de quase, imagino que 8, quase 10 desses desenhos. Um deles foi selecionado porque é muito interessante que esses cadernos, a Tarsila, quando ia criar, ela consultava eles. Então o Blas Cedrans, quando chegou, a Tarsila fez um retrato dele. Quando encerrou essa caravana toda modernista, eles estão chegando em julho em São Paulo. E aí ela recorre a esse desenho, junto com o retrato que ela fez, para criar o cartaz das palestras que o Blas Cedrans fez no Teatro Municipal. Então ele trabalhou também escrevendo, fazendo relatos. No dia 30 de novembro nós tivemos a palestra do professor Calil, que é um especialista em Cedrans e que também está agora no site do Fama, no canal do YouTube. Próximo.
E em 1924 nós vamos ter uma interrupção. Essa interrupção foi uma guerra civil. A gente teve a Revolução Bernardista em 1922 no Rio de Janeiro, e em 1924, isso é impensável, mas a cidade de São Paulo foi bombardeada. Morreram aproximadamente 4.000 pessoas. Então, existem nos arquivos do Museu Paulista uma série de fotografias que mostra que as tropas federais soltaram bombas em cima de civis, de fábricas, escolas, em diversos lugares da capital. E isso, imaginem vocês, o Blas Sendransky fez essa viagem, sambou no Rio de Janeiro, subiu no Morro da Favela, depois fez a viagem em Minas, participou de todas essas festas juninas, tem que ajudar a Dona Olívia Guedes Penteado a fazer um bunker das obras de arte, e ele, como mutilado de guerra, revive todo o horror dessa coisa de uma cidade bombardeada, né? E quando eles chegaram de Minas, uma coisa muito peculiar, as igrejas estavam com capim, estava tudo muito sujo, muito abandonado, muito desconfigurado, e a Dona Olívia, com esse grupo de intelectuais, redigem o que seria a Associação de Proteção ao Patrimônio Nacional. Então eles viram que aquilo guardava, retinha uma questão da identidade brasileira, e que aquilo devia ser preservado para gerações futuras. É um ganho de consciência, de uma tomada de consciência, e o Cedrans redige com o Mário de Andrade esses estatutos, mas eles acabam não acontecendo em função dessa guerra. Então, esse é um desenho peculiar da Tarsila de um soldado bernardista, né, com uma metralhadora em plena cidade de São Paulo, e isso estancou essa possibilidade de se criar o IPHAN. Só em 1934 nós vamos ter a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, criada pelo Gustavo Barroso no Museu Histórico Nacional, e posteriormente vai ter, junto com o Rodrigo de Melo Franco de Andrade, de fato, a criação do IPHAN. E aí o Mário é chamado, conclamado em 1936, a redigir, e certamente essa experiência dele reflete hoje do que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Próximo. Aqui alguns desenhos do Cedrans. Eu daria por hora finalizada essa palestra, vou só ver se a gente tem alguma parte para comentar, e aí a gente vai para a exposição. Próximo. Uma das coisas que eu quero que vocês pensem, o Oswald e o Cedrans eram pessoas extremamente cosmopolitas. Então a Tarsila, nesse momento, para a gente ter ideia de como ela era uma vanguarda, a Tarsila foi muito amiga de artistas da geometria, e a gente tinha um escultor extraordinário chamado Brancusi. Os artistas estavam enlouquecidos com a arte do Egito, com a arte africana, com a arte da Ásia, sobretudo as artes africanas. Aqui a gente tem uma máscara africana aqui, e esses modernos, né, essa coisa da geometrização absoluta. Então tem uma foto do Man Ray, essa cabeça do Brancusi, e a Tarsila faz um retrato dela, que não é o Manteau Rouge, né, mas é esse retrato que ela coloca esse batom bem vermelho e puxa o cabelo e coloca os brincos, e ela cria um personagem de alguma forma para que ela se projete em Paris, no lugar das artes. Ali embaixo a gente vê uma outra escultura da Madame Paganini. Então a Tarsila de alguma forma se inspira e convive com esse grupo, e ali está ela na exposição em 1926. Então o percurso é que em 23 o casal Tarcibaldi está em Paris, lança um livro. Posteriormente, o Blas Cedrans passa essa temporada no Brasil. Em 25 a Tarsila produz muitas telas, e em 26 ela vai exibir na Galeria Percier. Era uma intenção de que fosse exibido na Embaixada do Brasil em Paris. E o Blas Cedrans bateu o pé dizendo não, ela tem que ir para o circuito de arte, ela tem muito a oferecer. E ele escreve poemas para o catálogo, e aí a Tarsila, ela tinha acesso, né, ela frequentou o ateliê do Paul Poiret, que era um estilista importantíssimo, e a referência que ela leva para ele, a gente tem agora um livro que foi lançado recentemente chamado Guarda-roupa Modernista, que a gente deve convidar a autora para vir. Ela fez uma análise desse vestido. Pode ir para a próxima. E aí esse vestido colonizado se chegou ao xadrez e a ideia de uma festa junina. Então o Cedrans deve